Olá, pessoal, uma boa noite. Nós estamos na nossa segunda aula, né, de Subjetividade e Sociedade, do mestrado de Filosofia da Universidade Federal de Alagoas, né, com grande maioria da turma aqui presente, né, e em tempos de pandemia nós estamos fazendo essas nossas aulas online. Segundo a nossa programação, né, na aula de hoje nós temos como tema os princípios da filosofia do direito de Hegel, né, o espírito objetivo, a relação que Hegel faz, né, entre subjetividade e sociedade, do ponto de vista, né, da relação que ele estabelece, né, entre os interesses dos sujeitos, da subjetividade, e as normas objetivas do Estado, né. Hegel tenta conciliar, né, segundo a perspectiva da nossa leitura, né, nesse momento, enquanto Kant, né, estabeleceu uma ética dissociada dessa questão dos interesses, né, a ética hegeliana, ela leva em conta a questão dos interesses dos indivíduos, né, e esses interesses, do ponto de vista ético e político, do ponto de vista do ethos, né, eles são racionais quando justamente os indivíduos passam a agir segundo, né, as normas que eles estabelecem, que eles seguem, mas que também são normas, né, objetivas, normas do ethos, né, da eticidade do Estado, no âmbito da família, da sociedade civil, do Estado, dos costumes que o indivíduo vive, né, porque a ética hegeliana é uma ética contextualista, né, que não como a kantiana leva em conta um imperativo categórico, né, como eu disse para vocês, e toda uma moralidade, toda uma ética dissociada, né, dessas intenções e dos interesses do sujeito. Não, em Hegel, né, essa questão da subjetividade, né, e a questão dos costumes, né, da sociedade, ela se dá na forma de uma conciliação ética, né. Então, a eticidade propriamente hegeliana, nós ainda iremos continuar na próxima aula, ainda teremos uma aula sobre os princípios da filosofia do direito. O que são os princípios da filosofia do direito dentro do sistema hegeliano, né? É uma obra que justamente faz parte daquilo que ele chama de espírito objetivo, né? Espírito objetivo. E, por sua vez, né, o espírito objetivo, né, ele teria três momentos que ele discute na obra, né, que é o direito abstrato, né, enquanto a vontade, ela se coloca, né, se exterioriza apenas de uma forma externa, né, no âmbito, né, da realidade, mas ao se determinar, né, e ao reconhecer sua liberdade, né, externamente, através da propriedade, do contrato com outra subjetividade, com outra... essa forma de reconhecimento da liberdade, né, seja da propriedade ou contratual, na forma como Hegel estabelece no direito abstrato, né, é uma forma parcial, né, segundo Hegel, porque a verdadeira liberdade, segundo Hegel, ela precisa, né, se tornar objetiva e intersubjetiva, no sentido de que ela precisa ser a própria expressão do sujeito, né, objetivada, a sua própria vontade objetivada em instituições éticas, né? E isso se dá como? Se dá na família. Você tem a família mais adiante, quando ele vai tratar, né, o pai, a mãe, os filhos, a família burguesa, como Hegel entende. Lá você tem um momento de uma liberdade imediata, onde os filhos são criados e reconhecidos, né, e a questão do amor, do sentimento, que é um momento de liberdade, né, mas que também ainda é imediata, né, porque está ligada à natureza, e
a verdadeira liberdade em Hegel, ela só vai se dar quando ela é externalizada, ela é efetivada a partir de leis e normas discutidas intersubjetivamente e objetivadas, né, na forma dos costumes e das leis do Estado, né? Mas todo um percurso nessa obra, né? Eu ia até comentar um pouco sobre o sistema de Hegel, mas a gente pode voltar depois, né? Essa é uma obra sistemática, como eu disse inicialmente, que o sistema hegeliano ele tem uma lógica, tem uma filosofia da natureza e tem uma filosofia do espírito. Essa obra que a gente está discutindo, ela faz parte da filosofia do espírito de Hegel, né? A gente não vai discutir a lógica hegeliana, né, que é também uma ontologia, no sentido de que ele estuda não só as leis do pensamento, mas também a própria realidade, ela se constitui logicamente, né, segundo Hegel, né, a ideia, ela se externaliza na natureza, né, e depois há uma volta, né, e uma, digamos, subjetivação, né, da ideia na filosofia do espírito. Mas a filosofia do espírito aqui que a gente está tratando especificamente, a filosofia de Hegel, a filosofia do direito, os princípios da filosofia do direito, são a filosofia do espírito objetivo de Hegel. Né? Vocês lembram que eu falei em outras aulas que Hegel entende o trabalho mais ou menos assim, né? E as expressões do espírito, toda a realidade é uma manifestação da ideia, né, e do espírito, digamos assim. Então, o espírito se externaliza, né, nessa realidade, ele, né, através do trabalho, né, a gente viu na fenomenologia do espírito, ele transforma a natureza, e essa natureza, ela é transformada em uma segunda natureza, segundo a concepção hegeliana. Essa segunda natureza é o espírito. Você pegar uma árvore, transformar numa cadeira, numa mesa, em alguma coisa, ou você produzir um livro, ou você pintar como Michelangelo, ou produzir, no caso, uma obra de arte da pedra, ou Leonardo da Vinci, né, ou qualquer outro. Aquilo é a expressão da subjetividade, né, do espírito subjetivo que se objetiva na natureza. E essa natureza, ela deixa de ser aquela primeira natureza. Por quê? Porque ela tem as mãos do espírito humano. Ela tem a externalização, a subjetividade humana presente ali. Né? Então, o mundo que Hegel chama de mundo espiritual, né, o espírito objetivo, são todas as construções humanas. Né? Desde uma casa que o homem produz, um prédio, a um livro, uma obra de arte, uma produção científica, a leis humanas, a economia, o Estado, tudo isso são produções do espírito humano. Né? Tudo isso é o que Hegel chama de espírito objetivo. Né? Então, veja, por que Hegel está aqui? Esse é o nosso primeiro contato, digamos assim, com os princípios da filosofia do direito. Na próxima semana, a gente vai aprofundar, como ficou combinado, ainda um pouco mais essa obra, né, a partir do próprio Hegel, a leitura dos princípios, e como se estabelece essa ligação. E aí, padre, o senhor tinha feito umas perguntas antes da aula, antes da gente começar a gravar, vou tentar responder aqui, ainda estou lembrado, viu? Não. E mais alguém, caso eu tenha esquecido alguma coisa, vocês, por favor, podem anotar no chat ou podem intervir diretamente, perguntando, viu? Fica à vontade. Mas veja, vou tentar colocar aqui e responder aquela sua questão anterior à aula, né, colocada aqui. Né? Veja, como é que Hegel, né, tenta articular, né, essa ligação ou entre liberdade subjetiva ou entre liberdade, entre sujeito e objeto, sujeito e objetividade, entre espírito subjetivo e espírito objetivo, né? Entre os interesses que são propriamente dos indivíduos, a sua vontade, né? E
a vontade do Estado, a vontade objetiva transformada em leis. A gente vai voltar ainda a muitas dessas questões. Eu espero que vocês me lembrem nas próximas aulas para a gente fazer uma discussão entre, por exemplo, a visão de Rousseau ou de qualquer filósofo contratualista e a visão hegeliana de Estado, né? Entre a perspectiva do liberalismo e a perspectiva hegeliana, né? Antes de voltar, antes de tratar especificamente, eu comecei, mas me permitam uma digressão aqui para tratar disso e a gente voltar ao que eu estava falando, né? A questão da estruturação da filosofia do direito nos momentos, né, do direito abstrato, moralidade e eticidade, Sittlichkeit, né? E aí no âmbito da família, sociedade civil e Estado. Me permitam uma digressão. Veja, os contratualistas, você tem, por exemplo, Hegel admirava e considerava muito o pensamento de Rousseau, e é tanto que ele considera, né, o conceito de vontade em Rousseau algo importantíssimo, né? Foi Rousseau quem falou de vontade geral, vontade de todos, né? Não é aquela ideia, viu, Israel, do general Will, da má tradução que o cara estava falando do general Will, e foram descobrir que era a vontade geral lá em inglês, né, e não, essa ali é piada, né, na verdade, isso aí é coisa para, me desculpe, né, assim, mas Rousseau, ele considerava a ideia, o conceito de Rousseau importante, né? E é tanto que para a filosofia política posterior e até para os conceitos que a gente tem hoje, inclusive dentro do Estado Democrático de Direito, a ideia de vontade geral, uma série de conceitos rousseauianos, né? Rousseau era contra a ideia de representação política, mas Sieyès, né, na Revolução Francesa, é escrito Sieyès, né, ele retoma toda a obra de Foucault, e os revolucionários todos liam Foucault, que chegam a afirmar que Robespierre chorava lendo Foucault, né, assim, e depois Hegel faz grandes críticas a isso, né, diz, olha, matou-se mais, cortou-se mais cabeças do que cebola, né, porque eles queriam construir um mundo do nada, em vez de fazer reformas em relação à realidade e às instituições que já existiam, eles quiseram, de um ponto de vista moralista, implantar uma realidade nova, né? A partir, quando Hegel vai falar da moralidade, ele se reporta algumas vezes na filosofia da história, em alguns momentos, né, na própria filosofia do direito, a essa ideia, né, de que os revolucionários, eles queriam construir uma realidade, né, do nada, né, de um puro moralismo, e aí, né, foi a destruição total, né, cortou-se mais cabeças do que cebola, como ele disse e tal, em vez de modificar e racionalizar, melhorar, digamos assim. Essas críticas, é claro, o marxismo depois vai pegar e criticar, né, a ideia de revolução, para eles é mais importante, e eles criticam a mentalidade reformista, né, quem, por exemplo, estuda a tradição marxista lá vai pegar essas críticas feitas não só a Hegel, mas aos próprios marxistas que eles consideram, chamam de reformistas, né, mas veja, no caso de Rousseau e de Hegel e dos contratualistas de uma forma geral, o contratualismo, né, a ideia de contrato é uma ideia que acaba considerando, como eu falei na aula passada, é como se todo mundo fosse igual. Imagine você pegar um estado, uma ideia hobbesiana de estado de natureza, onde o homem é homo hominis lupus, né? O homem é lobo do homem, o indivíduo mata, estupra, toma a propriedade do outro, faz o que quer, né? E você depois tem uma ideia de contrato. Ah, não, vamos, todo mundo agora, para estabelecer uma ideia de contrato, todo mundo teria que se considerar mais ou menos igual, né? Você já viu alguém igual considerar algum outro com respeito? Você já viu os Estados Unidos chegar aqui e dizer, não,
vamos agora Lula, na época de Lula, né? Vamos agora Dilma, seja lá os governos anteriores ou posteriores ao PT, vamos agora deixar aí vocês explorarem o pré-sal da forma como quiserem, né? Vocês botarem 10% aí do PIB, dos gastos, dos lucros de pré-sal com a educação, vamos, do ponto de vista geopolítico, deixar vocês aí fazerem negócios com a China está crescendo agora, vai ser daqui a pouco a primeira economia mundial, imagina, né? E aí vocês podem negociar à vontade com ela, pode até fazer articulações do ponto de vista militar, né? A gente não está ligando não, porque todo mundo quer ser igual, né? Então, quando a gente for estudar Habermas, vamos discutir essas questões, né? Porque aquela ideia do estado de natureza, de que o homem é homo hominis lupus no estado de natureza, muitos desses teóricos, posteriormente, vão querer, né, e Habermas critica isso nas obras dele, vão querer estabelecer isso para o âmbito internacional, né, do ponto de vista, o chamado realismo político aí, que você tem, especialmente no âmbito das relações internacionais, partem de Maquiavel, mas aí você tem outros autores, eles vão colocar, e isso também tem uma influência robesiana muito grande, dizer que as relações internacionais, elas se dão, né, de uma forma, né, anomos, né, aquele conceito lá do Durkheim, né, há uma anomia nesse sentido, né, porque há uma ausência de normas, né, e o Estado mais forte é quem dita as normas e tal, e a gente tem toda uma estruturação até a Segunda Guerra Mundial, um tipo específico de direito europeu, né, que posteriormente à Segunda Guerra Mundial vai ser mudado, né, com as criações multiculturais, né, dos órgãos, multiculturalismo, a ONU, todas essas, que o governo Trump quis destruir, inclusive, sem citar nomes, né, aí que a gente pode ser penalizado, né, de alguns governos latino-americanos que quiseram se articular nesse sentido, né, contra, né, essas Organização Mundial da Saúde e outros, todo o processo de integração regional foi por água abaixo, né, então tem toda uma articulação. Olha, veja, do ponto de vista geopolítico, né, do ponto de vista geopolítico, nós somos dominados pelos Estados Unidos. A doutrina Monroe, né, diz o seguinte: não se intrometam europeus e outros povos na América. A América para os americanos. A América para os americanos do norte, eles esqueceram, né? Do norte, né? Porque todas ditaduras aqui durante a América, durante a época da ditadura e tal, e mundo afora, foram articuladas pelo governo americano, né, com articulações locais, né, e também a gente só teve um respirozinho na época que eles estavam lá preocupados com o Oriente Médio, né, e foram os governos democratas. Olha que eu fiz uns artigos criticando Trump e fazendo umas análises políticas, os interesses que ele tinha com articulações com governos aqui, né, também, Quitério, mas a questão em Cuba é um pouquinho diferente nesse sentido, do ponto de vista geopolítico, porque Cuba, por exemplo, ele não tem poder sobre os outros estados. Os interesses predominantes no mundo, eles são ditados pela maior superpotência, que é os Estados Unidos. Os Estados Unidos, até hoje, né, eles têm um poder para... A gente poderia fazer depois uma aula só sobre isso, mas eu vou aproveitar as aulas de Habermas, quando ele trata das questões do direito e da releitura que ele faz da paz perpétua e de Kant, né? Aí a gente vai discutir muito bem essas questões, mas só mostrando para vocês, entendeu? Assim, por exemplo, o país que teve, nós tivemos o quê? Um momento de bipolaridade, União Soviética, né? E Estados Unidos, depois da Segunda Guerra, mas logo em seguida, né, os Estados Unidos, muito espertos, se aliaram com alguns outros estados e
e tem umas questões que a gente poderia discutir, mas a União Soviética cai, né? Então você tem só um poder unipolar dominando o mundo todo, um grande superpower, né? Uma superpower, né? Uma grande superpotência, né? Great power, né? Assim, então você tem um Estado que ele dita a normatividade, o mundo se torna o quê? Uma hegemonia liberal, né? No sentido americano, né? Mas ele é liberal e pode ser até considerado democrático internamente, mas para muitos povos do mundo ele é um império que domina, né? E estabelece as normas nesse local e bota quem quer, às vezes até ditaduras em alguns locais, né? Depois de invadir o país. E é claro que a minha tese de doutorado, ao discutir Habermas e vários outros filósofos, né, eu tento mostrar muito bem isso, e isso é claro que todo o interesse americano, né, mesmo discutindo Habermas, vocês vão ver, o interesse americano ali é por petróleo, não é para defender direitos humanos e democracia. O discurso é de defesa dos direitos humanos e democracia. Mas o que eles estão querendo é ter o predomínio, porque do ponto de vista geopolítico, as riquezas mundo afora, a grande superpotência tendo energia, tendo óleo, tendo petróleo, tendo riqueza, ela consegue estabelecer o seu domínio mundial por um muito mais longo tempo e tal. E do ponto de vista geográfico, da geografia, os Estados Unidos, ele tem isso eu gosto de ouvir, eu consigo entender bem o inglês, e eu escuto John Mearsheimer, né, que é da Universidade de Chicago. Eu gosto muito de escutar os vídeos dele, ele é um grande cientista político, e ele é um cara realista, assim, que ele mostra muito bem, como, apesar de ser um americano, foi um grande crítico de Trump, né, mas ele mostra muito bem essa coisa do predomínio mundial dos Estados Unidos, principalmente porque a geopolítica, a geografia, ajuda muito os Estados Unidos. De um lado você tem peixe, de outro peixe, em cima você tem um Canadá, que é um país fraco, embaixo o México. Quem é que vai da noite para o dia invadir os Estados Unidos? Né? Assim, é diferente de outros países, mesmo a China, estando crescendo como está, e vai se tornar, pelo menos economicamente, né, a primeira grande superpotência, principalmente depois, se der certo, o cinturão da seda e toda a articulação. A China está presente hoje no mundo todo, né, na África e tal. Depois essa tecnologia 5G também, né, porque os Estados Unidos ficam tentando aqui e ali manipular governos contra a China e que não comprem e não tenham acesso à tecnologia 5G chinesa. É porque eles vão fazer espionagem? Não, é porque os caras vão se tornar economicamente os primeiros do planeta o mais rápido possível. O cinturão da seda, toda aquela grande poder em termos de economia que a China está fazendo de articulação com a África, inclusive até a Europa, né? Então, e se Trump tivesse ganho, para os chineses seria melhor, porque a Europa estava cada vez mais distante dos Estados Unidos devido à política de Trump, né? Então, veja, do ponto de vista internacional, muitos filósofos e teóricos, eles defendem que é uma guerra de todos contra todos que se estabelece a nível internacional. Habermas é totalmente contra, diz isso no Estado de Natureza, Hobbesiano e tal, isso é válido, mas a gente tem leis, apesar de não existir um poder supranacional, né, um grande Estado que possa impor, né, ou uma grande federação a nível internacional que possa impor as normas para todos os Estados, do ponto de vista constitucional, que vincule todos os Estados do mundo a essa Constituição supranacional e imponha a normatividade, então há toda uma, digamos, uma anomia, porque os poderes, eles podem agir da forma como quiser, porque eles são soberanos, né? A soberania é o maior princípio da época moderna, né? Então, mesmo depois, com toda a modificação, tribunais internacionais criados e tal, e toda isso a gente vai discutir muito bem. Eu dei muito tempo aula no doutorado de Direito da Paraíba, durante o pós-doutorado, as turmas eram unidas, filosofia e direito, no mestrado e no doutorado, dos dois departamentos, porque o meu supervisor era tanto da filosofia como do direito. E não tem problema, vocês nem se preocupem, porque a linguagem aqui é a mesma,
que a gente vai usar para as duas coisas e para tratar em termos de teoria, né? Então, não há uma vinculatividade, nem uma obrigação, entendeu, de qualquer Estado obedecer e seguir uma norma supranacional. Então, nesse sentido, é por isso que eles dizem que é uma guerra de todos contra todos. Aí Habermas é totalmente contra isso. Diz, não, já existe a Carta da ONU, existem acordos, mesmo que bilaterais e tal, mas não é essa guerra de todos contra todos. Do ponto de vista, voltando para a teoria do Estado moderno e para a discussão que a gente está estabelecendo aqui, me desculpem eu não continuar com a nossa fala e a discussão, pode ser que seja interessante, mas a gente pode voltar no futuro, quando for discutir Habermas, né? Me deixe voltar novamente à aula e ao assunto, não que eu estivesse fora, né? Assim, eu tentei conectar e vou voltar à discussão. Então, veja, e posteriormente a gente vê essa questão, né? Mas veja, do ponto de vista da teoria do Estado moderno e dos filósofos contratualistas, você tem, né, Locke, Hobbes, Rousseau, Kant, né, todos os filósofos contratualistas, eles com aquela ideia, né, de que há um estado de natureza, né, aí cada um vai falar a partir do seu âmbito. Por exemplo, em Locke, Locke é um liberal, ele diz, não, no estado de natureza as pessoas vivem, trabalham e vivem sossegadamente, e a propriedade que tem é fruto do seu trabalho, né, mas não é essa coisa beligerante que Hobbes fala, né? Não. Na verdade, inclusive, o indivíduo tem direitos naturais, né? Que com a criação do Estado, o Estado tem que respeitar, né? O liberalismo é isso, né? Tem toda aquela teoria dos direitos naturais, né? Então, porque já existem direitos no Estado de natureza e o Estado tem que respeitar. Então, o Estado ele não pode ser um Estado leviatã, esse monstro, né? Ou esse lembram do livro, o livro de Hobbes na época foi a figura era um indivíduo maior do que todos os outros, com a cruz na mão e a espada na outra, para dizer que ele tinha um poder tanto secular como a religião tinha que ser algo privado, né? A igreja tinha que ficar subserviente ao poder do Estado, não podia ser como na Idade Média, né? O Papa e a igreja e os reis, os governantes temporais, né, seculares, com poder menor do que o Papa, né? Você tem, por exemplo, um dos príncipes lá, dos reis lá nos territórios germânicos, que pede para falar com o Papa, né? E passa 3 dias de joelho fora do Vaticano para ser atendido, né? Assim, é uma humilhação, né? Digamos, um soberano, imagine na época. Então, o Estado, ele passa a ser soberano, né? A ideia de soberania. Mas, veja, em relação à teoria, essa teoria, em relação a Hegel vai dizer isso não tem sentido você falar do Estado, da criação do Estado, baseando-se na ideia de contrato, né? Mesmo que exista um estado de natureza, onde aí em Locke, né, o indivíduo já tem direitos, né, em Hobbes é uma guerra de todos contra todos, e o Estado é para justamente manter a segurança e a ordem, né, e a paz, para se tornar um poder que vai impedir qualquer indivíduo, do ponto de vista privado, de fazer a lei, né, segundo a lei do mais forte, né, a partir impondo a lei de uma forma privada, né, impondo a justiça de uma forma privada, né, a lei do mais forte. Então, mas qualquer um desses autores, ao falar do contrato e ao tentar estabelecer a ideia de criação do governo, né, como eles chamavam, societas civis, né, eles não tinham feito ainda essa divisão mais complexa como Hegel. Vocês lembram de Aristóteles? Aristóteles fala da família, depois do Estado, né? Não existe esse médium que é a sociedade civil. Isso aí, quem vai na teoria política trabalhar e desenvolver muito bem esse conceito é Hegel, né? E mostrar que a sociedade civil é o âmbito das relações econômicas, né, trabalhistas, do judiciário, do poder de polícia na sociedade, da administração, né, da justiça na própria sociedade civil, pela sociedade civil, e Hegel chama isso de estado do entendimento, porque para ele o Estado liberal,
que é um Estado que só quer manter a paz e a ordem e a segurança, é um Estado do entendimento, porque a preocupação do Estado não é só com a manutenção da ordem e da segurança, é o bem-estar, tem toda a preocupação ética maior, superior, que ele chama de Estado da razão, o Estado ético, que é o momento superior em Hegel na teoria dele do Estado. Então, fiquem bem claros em relação a essa distinção, porque isso é importante do ponto de vista da teoria para entender a teoria e a obra de Hegel, especialmente a filosofia do direito, ok? Então, por que as teorias contratualistas para Hegel, elas não dão conta de uma ideia, da ideia de Estado? Lembrem que, ao ler esse texto último que vocês viram, quando Hegel fala de ideia, ele não está falando da ideia como algo na teoria, na filosofia dele, como algo abstrato que está fora da realidade. Esse algo abstrato, ele seria o conceito. A ideia é o conceito e a realidade, né? Então, a obra de Hegel é algo mais complexo, né? Que você vai trabalhar desde a lógica. Então, você vai ver que há uma peculiaridade em relação a essa questão. Mas veja, no caso de Hegel, ele vai dizer, por exemplo, que essa forma, né, de tentar estabelecer o Estado através de um conceito, que é um conceito do direito privado, que é a ideia de contrato, que já não cabe bem, né? Tem um outro detalhe, né? Você tem indivíduos atomizados, né? Fragmentados, que se reúnem, cada um com interesses díspares e diferentes, né? É como, por exemplo, você pegar um indivíduo que era usineiro, não sei lá onde, o outro que é um favelado, o outro é um sem terra, o outro é um professor, né? O outro é um operário, né? O outro é um catador de lixo, o outro é um empresário, e dizer, né? Todo mundo se reuniu para, né? Um forte, outro fraco, outro rico, outro pobre, né? E vai criar, é igual à ideia de voto, de sufrágio universal, que Hegel também é contra essa ideia de democracia estabelecida, a gente vai ver na próxima aula, né? Ao ler a obra que vocês vão, ele é contra essa ideia de sufrágio universal, de democracia estabelecida dessa forma. Mas veja, aqui no início, no próprio fundamento da ideia de Estado, ele diz, olha, essa forma de estabelecer o Estado dessa forma, ela é muito atomizada. Você pega, em vez de haver uma organicidade, em vez de partir das instituições como já existem, né, das famílias como são instituídas dentro do Estado, dos costumes, da sociedade civil, do trabalho, de todas as instituições sociais como já existem e costumes, você cria uma abstração, que é a ideia de um estado de natureza, de um contrato e criação da sociedade civil, civis, né, seria o governo, a forma de governo política, né, como esses autores falam, né, a criação do Estado, digamos assim, né. Então, para Hegel, a sociedade ela é como um organismo, ele é um organicista. Então, duas coisas, vocês quando forem ler o texto que vocês vão ler na partir da manhã em diante, né, até a próxima aula, vocês vão ver essa distinção entre atomismo e organicismo. Os autores contratualistas, há um atomismo, né, a ideia de indivíduo como um átomo, né, sem ele ter raiz nenhuma, sem ele ter interesse nenhum específico, como ele realmente vive na sociedade, como membro do indivíduo nessa família, nesse grupo social, dentro da sociedade, né? Dentro de instituições, né? E de costumes, né? Concretos, onde ele que constrói, né? A subjetividade, digamos, desse sujeito, né? E do qual ele também é tanto produto como produtor, né? E o tipo de sociedade, de Estado que é criado, né? Ele perpassa esses âmbitos para Hegel, o âmbito da família, da sociedade civil, né? E ele é resultado histórico, no caso de Hegel, da Revolução Francesa. O Estado,
a interpretação e as leituras que eu fiz de Hegel, segundo os autores que eu li, o Hegel não é um autor, um filósofo da restauração. Ele é um filósofo pós-revolucionário. Os conceitos hegelianos, a ideia de Estado perpassa, do ponto de vista teórico, né, os ideais da Revolução Francesa, os ideais de um Estado pós-revolucionário. Então, vocês lembram da fenomenologia do espírito, a ideia da dialética do senhor e do escravo? Né? O escravo, historicamente, ele resulta desse trabalho, né, que ele, individualmente, mas ele, enquanto grupo, enquanto classe, enquanto servo, né, ele supera e constrói um tipo de realidade, né, onde ele passa a ser reconhecido pelo Senhor. Ele só poderá ser reconhecido historicamente do ponto de vista sistemático na filosofia do direito de Hegel, né, a partir do momento histórico, né, que os servos, eles fazem, né, todo uma revolução social, né, e criam um mundo que é a produção da sua subjetividade através do seu trabalho, né, do ponto de vista histórico. Isso só acontece pós-Revolução Francesa, né, quando o senhor, né, ele não pode mais considerar o antigo burguês, o antigo servo burguês, a partir de então, né, como alguém não reconhecido, só como um instrumento, um objeto, né? Então, a ideia de Estado em Hegel, ele passa por compreender a sociedade como um organismo, é um organicismo. Então, você tem, por isso que ele fala do espírito objetivo, aí ele vai discutir as relações de propriedade, do direito abstrato, ele vai discutir a moralidade, que isso ele está relacionando principalmente em relação ao liberalismo da época. Ele vai discutir a ética kantiana, né, a moralidade kantiana, que também é um momento importante para o desenvolvimento da consciência no Ocidente, né? Por quê? Porque a moralidade kantiana, do ponto de vista da subjetividade do desenvolvimento europeu e ocidental, é muito importante. O indivíduo se compreender livre como sujeito e agir do ponto de vista ético, né, e racional a partir, né, da concepção de moralidade kantiana, né? Então, isso a gente pode passaria mais de aula, né, só para desenvolver e discutir a relação entre moralidade e eticidade, a moralidade em Kant e a eticidade em Hegel, né? Moralität e Sittlichkeit, né? Então, veja, no caso de Hegel, né, quando ele vai falar do espírito objetivo, né, que seria o âmbito específico da filosofia do direito e tratar desses momentos, o momento mais importante, digamos, para discutir as relações políticas propriamente, a liberdade, e aí, padre, voltando a Elielto, a questão que o senhor colocava antes, né, dessa relação entre subjetividade e objetividade, né, é justamente no âmbito, né, da ética, da Sittlichkeit, da vida ética, em Hegel, que, digamos, começa a se estabelecer essa relação, né, entre subjetividade e objetividade, entre liberdade subjetiva e objetiva. Porque, no caso de Hegel, né, o indivíduo ele passa a ter uma liberdade imediata dentro da própria família, né, a visão, como eu disse para vocês, de Hegel, de família, é aquela visão da família burguesa, pai, mãe, filho, né? Não é a família como ela é estabelecida hoje, por exemplo, até no próprio Brasil, né? Que, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, ele decreta, grandes juristas brasileiros que falam de direito de família, né? A Berenice, tem juristas, tem, como é que chama, intelectuais muito bons dessa área que tratam, por exemplo, e há todo desenvolvimento ocidental, né, que vai mostrar que hoje você tem vários tipos de família. Se naquela época o pai era considerado o chefe da família, a cabeça da família, era o homem que trabalhava fora e dava sustentação, e a mãe ficava em casa com o filho, né, essa visão hegeliana de família,
né? Hoje você tem mulheres só, né, sendo a cabeça da família, né, independentemente se ela vive com um companheiro ou não, ou com uma companheira, né, porque você tem, por exemplo, famílias, né, e estabelecidas, por exemplo, normatividade, a partir do Conselho Nacional de Justiça, não constitucionalmente, mas normatividades, assim, do ponto de vista de que a união homoafetiva, ela, do ponto de vista institucional, ela é aceitável também, né? Então, coisas que na época de Hegel você não tinha, tá entendendo? Então, por exemplo, se você vai trabalhar hoje dentro, como a gente vai ver, por exemplo, Axel Honneth, que vocês já leram, e vocês, apesar de que vocês só leram o terceiro capítulo, né, eu fiquei sabendo, né, a gente passou o livro, aí a gente disse, olha, só a parte C, aí teve gente que acreditou e foi lá só na parte C, né, não leu o livro todo, né, assim, eu fiquei muito chateado com isso, mas fazer o quê, né, assim, agora vocês vão ter o tempo para ler o livro todo, né, para a gente. Mas veja, quando o Axel Honneth fala lá da família de Hegel para cá, né, digamos assim, 300 anos de modificação, ele vai mostrando, né, as diferenciações, né. Mesmo assim, Judith Butler ainda faz umas críticas em relação a ele, né, em relação a algumas questões. Mas veja, então uma coisa é você tratar a família na época de Hegel e outra, mas veja, lá a visão digamos, de família em Hegel, é do pai, da mãe, do filho, todos criados, né, criado através do amor, aquela coisa da relação e tal, e que Axel Honneth depois vai discutir as patologias da liberdade e uma série de coisas, né, e apesar de que teve gente aí, né, que disse que escreveu sobre Wittgenstein e Frege, né, Quitério? Preferiu do que Axel Honneth. Mas fazer o quê, né? Tem gosto para tudo, né? Brincadeira, né? Mas veja, colocou aí no chat, né? Mas veja o seguinte, né? Então, segundo a perspectiva hegeliana, esse âmbito da família é o âmbito, digamos assim, da liberdade imediata do indivíduo, né? As relações de amor, de afeto, pai, mãe, filho, é o que vai proporcionar, digamos, do ponto de vista do indivíduo não ser um indivíduo patológico, desequilibrado, um indivíduo que, uma criança, por exemplo, que é estuprada, que é espancada dentro do âmbito da família, e a gente depois vai ver isso quando for ler Axel Honneth, né? Então, vai ser o indivíduo com uma série de patologias, né, do ponto de vista pessoal, e isso também é um problema para a sociedade, né? Mas o indivíduo, seguindo a visão hegeliana propriamente, esse indivíduo que é filho aí dentro da família, criado no amor, seguindo as normas do pai e tal, ele depois, passando para o âmbito da sociedade, né, se tornando um indivíduo adulto, ele vai querer construir a sua própria família, né? Então, essa célula imediata, essa união substancial imediata, ética, né, que é a família, né, imediata porque, segundo Hegel, né, porque está baseada no afeto, no amor, que é algo da natureza, né, assim, a ligação natural de um com o outro, né. Então, ela vai se romper naturalmente, né, porque o indivíduo se torna adulto, independente, e ele vai querer construir a sua própria família, né. Então, ele vai para o âmbito da sociedade civil, só que em Hegel, o que é a sociedade civil, né? A sociedade civil, né, ela é o âmbito das relações onde os indivíduos vão não estar preocupados com uma ética, digamos assim, universal, com a solidariedade com os outros. Não, cada um vai lutar, né, pelo seu próprio trabalho, para estabelecer os seus próprios interesses. O mundo do trabalho, o mundo da sociedade civil é esse, né? Cada um vai procurar, né, o seu próprio emprego, né, a essa disputa, né, de interesses do ponto de vista econômico, né? Mas isso não quer dizer que a sociedade civil hegeliana seja o estado de natureza robesiano, né? A luta de todos contra todos, no sentido de que isso poderia provocar uma cisão ética, né? Uma luta de todos contra todos, porque
apesar de ser um momento onde a subjetividade do indivíduo, os seus interesses particularistas preponderam, né, e aí há uma cisão ética, como diria Hegel, mas existem instituições, né, que vão proporcionar um momento, segundo a teoria de Hegel, de solidariedade ou de integração de interesses, né, universais dentro da particularidade que é a sociedade civil, né, dos interesses particularistas, né, dentro da sociedade, e a gente vai ver na próxima semana, a partir da leitura do livro que vocês vão fazer, que isso é feito em Hegel, estabelecido com as corporações, né? As corporações trabalhistas, elas são um momento onde cada indivíduo com a sua categoria profissional, com seus interesses econômicos de classe, digamos assim, né, standard, né, eles vão se aglutinar, se solidarizar, né, e se tornar algo, digamos assim, universal, esses interesses particularistas, né, dentro da ideia de corporação, né, em Hegel. E é a corporação justamente que vai estabelecer, como vocês vão ver na próxima semana, a mediação, né, desse indivíduo trabalhador, desse indivíduo que vive em determinados lugares, exercendo determinadas funções, né, na sociedade, com os interesses universais do Estado. A representação em Hegel desses interesses se dá dessa forma, né? Via trabalho, via digamos, determinados contextos, né, no qual o indivíduo vai representar o seu próprio interesse no universal do Estado, que é o interesse do seu grupo trabalhista, né? Da função que ele executa dentro da sociedade, né, em determinado âmbito, né? Ok? Então, veja, voltando à pergunta que me foi feita, que eu estou até agora tentando responder, então, veja, a liberdade lá, na família, ela é imediata, mas a família não é um âmbito, digamos assim, onde o filho pode fazer o que quer, a esposa pode fazer o que quer, né? É uma família, tem um afeto, tem um amor, mas existe uma normatividade, existe uma hierarquia dentro da própria família, e os indivíduos também não vivem numa briga de interesses, né, assim, como na sociedade civil, né? Então, a família é um momento digamos assim, do afeto, do carinho, do amor, onde os filhos são educados, crescem, né, e vão para a sociedade civil, momento da disputa de interesses e tal, mas que também esses interesses e essas particularidades, elas são agrupadas através das corporações, dos interesses particularistas, dentro de instituições, digamos assim, que conseguem aglutinar esses interesses e articular com os interesses universais do Estado, né? E na próxima semana a gente vai ver como se dá isso mais concretamente, né? Eu espero que a gente consiga discutir em uma aula, né? Eu vou precisar de mais tempo para falar, né? Assim, hoje a gente começou um pouco mais tarde, por conta das nossas conversas e dúvidas que foram tiradas pré-gravação, mas a gente vai, então, veja, na sociedade civil, o interesse do indivíduo, ele, segundo Hegel, ao tentar realizar o seu próprio interesse, o indivíduo também acaba realizando e trabalhando para o todo. Ele pode querer ganhar dinheiro fazendo sandálias ou alguma outra coisa, mas ao estar lucrando com isso, ele também está fornecendo produtos para a sociedade que busca, né, e tem interesses e necessita daqueles produtos, digamos assim. Então, ao trabalhar para si, ele também está trabalhando para o todo, digamos assim, segundo a interpretação hegeliana. Mas o Estado, em Hegel, né, é o momento real, efetivo, né, onde essa liberdade subjetiva do indivíduo e a liberdade objetiva, né, do momento da eticidade, do espírito objetivo, elas se conciliam.
porque a vontade do indivíduo ele se faz presente na lei do Estado. Ela se faz presente em instituições que são, digamos, prévias a esses sujeitos, são espírito ético, né? São espírito objetivo, são o ethos no qual o sujeito nasce, de quais costumes ele está impregnado, né? Mas também que esse indivíduo, né, do ponto de vista racional, né, como o Estado hegeliano, ele é um Estado racional e ético, né? E aí, nesse sentido, ele segue Rousseau, né? As leis, e o próprio Kant, as leis criadas, as leis que estabelecem, ele segue Rousseau nesse sentido, né? São leis, né? Que estabelecem a autonomia do indivíduo, né? O que o indivíduo, ao criar essas leis devem expressar, né? Se são leis da liberdade, elas devem expressar a liberdade do indivíduo no Estado. Se não, o Estado é um Estado opressor, é um Estado irracional, é um Estado que não é ético, né? E não é racional para Hegel. Então, em Hegel, a forma como ele consegue o Estado, a liberdade do indivíduo, essa vontade, esse interesse do indivíduo, né? Os seus interesses, a expressão dos seus interesses. Agora, é claro que isso se dá de uma forma orgânica, né? Não é de uma forma atomizada, né? Eu falei atômica, né? Eu estava usando o termo, acho que às vezes a gente cansa um pouco e se distrai um pouco, né? Assim, não é atômico no sentido de átomo, né? Mas a expressão que eu estava querendo dizer naquele momento era atomizada, né? Assim, é uma vontade atomizada, a vontade do indivíduo via contrato, né? No estado de natureza que se reúne para criar um determinado. Essa vontade atomizada, ela é criticada em Hegel, né? Assim, a vontade, o Estado, em Hegel e a própria sociedade é visto como um organismo. Então, esse organicismo hegeliano, através das representações sociais, né, os Stände, né, como ele chama, né, os estados. Então, você tem Estado universal, né, o funcionalismo público, você tem aqueles que trabalham na terra, na agricultura, você tem a burguesia, que ele chamaria no estado da indústria, né, e os trabalhadores, de uma forma geral, né. A representação se dá no estado hegeliano por Stände, né. Então, é uma coisa, é uma visão organicista, né, organicista. Né. É claro que há críticas, né, a essa forma de interpretar Hegel, mas os anos que eu trabalhei Hegel, né, e os filósofos que leram Hegel, acho que os grandes hegelianos, eles veem dessa forma, né, a ideia de Estado hegeliano é a ideia de um Estado pós-revolucionário, não é um Hegel conservador no sentido de um Hegel da restauração, que está ali como representante, digamos assim, dos interesses do antigo regime. Isso não tem nada a ver com o conceito de Estado, com a ideia de Estado. Se você for ler a filosofia do direito de Hegel, né, você vai, lendo Hegel por ele mesmo, você vai ver que é uma tentativa sempre de mostrar como essas vontades dos indivíduos, o indivíduo enquanto sujeito, enquanto subjetividade, e enquanto objetividade, enquanto instituições e costumes e leis, é como elas são conciliadas, essas formas de integradas, né, na totalidade que é o ethos, né, digamos assim, totalidade no sentido de que é o todo do Estado, né, da sociedade, né. Ok, pessoal, eu vou concluir por hoje essa nossa aula, e aí, na próxima semana, a gente retoma essa discussão a partir da leitura do livro que a gente passou para vocês, tá certo?